Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Esta madrugada a sessão asiática foi bastante negativa, na sequência então do aumento das tensões comerciais. A alfândega americana anunciou então que as tarifas americanas serão aplicadas tanto a Hong Kong como à China e, portanto, vemos aqui o índice de Hong Kong com uma queda de 1,4% e os índices chineses com quedas também entre os 2,5% e os 1,5%. E, além disso, também a Casa Branca anunciou o fim da isenção fiscal, que permitia então que tudo o que eram encomendas avaliadas em menos de $800 entrassem nos Estados Unidos com isenção de impostos. E, portanto, esta isenção, como é óbvio, beneficiou empresas chinesas em larga escala, como por exemplo a Temu, que enviava encomendas de baixo valor e conseguia pôr o seu produto nos Estados Unidos. Não só a Temu, como também outras empresas retalhistas chinesas e que neste momento terão esse impedimento, com o serviço postal americano a suspender então temporariamente a aceitação de pacotes internacionais provenientes então da China e de Hong Kong até novo aviso. Também esta madrugada tivemos aqui então o índice PMI de serviços de janeiro para a China, que surpreendeu pela negativa, com uma leitura então de 51, quando esperava um valor de 52,3, e tivemos também aqui os dados do PMI na zona euro, de vários países da zona euro, como Espanha, Itália, França, Alemanha, na zona euro como um todo, e também no Reino Unido. Já lá iremos. Vamos ver também aqui o nosso Market Watch, a ação europeia também com sentimento misto neste momento, conforme estamos aqui a ver, com destaque para o VSTOXX, o índice de volatilidade, que aumenta 1,5%, e para o IBEX, que depois de quebrar os 12 mil pontos, a barreira dos 12 mil pontos, está a conseguir disparar e valoriza quase 1% no dia de hoje. Os restantes índices um pouco mais fracos, com a maior parte deles em queda, destaque para o DAX, que cai 0,16 no dia de hoje. Os futuros americanos para já perspectivam uma abertura em baixa dos respectivos índices. Apenas o Russell 2000 valoriza ligeiramente, 0,05%. De resto, tudo no vermelho, com destaque para o Nasdaq, que cai 0,5% no dia de hoje. Conforme referia no calendário económico, tivemos então aqui os dados do PMI na zona euro. Em Espanha, o PMI de serviços nos 54,9, abaixo do esperado. Também o PMI de serviços em Itália a sair abaixo do esperado nos 50,4. Em França também, 48,2. Na Alemanha, em linha com o esperado, nos 52,5. Portanto, a economia alemã continua aqui a ser impulsionada pelo setor dos serviços, porque a manufatura já vimos que está então em contração, tem a sair constantemente abaixo dos 50. E na zona euro como um todo, também a sair uma décima abaixo do esperado, nos 51,3. No Reino Unido, PMI de serviços 50,8, também abaixo do esperado, mas ainda acima da barreira dos 50, que é a barreira então entre contração e expansão. A hora do almoço teremos aqui os dados do ADP referentes ao mês de janeiro, portanto um indicador que servirá de leading indicator para os dados do NFP de sexta-feira. É esperado um valor em janeiro de 150 mil, novos postos de trabalho criados, vamos ver, valor superior então àquele que foi criado em dezembro. Vimos então aqui de uma queda e, portanto, vamos ver se começamos a recuperar então no indicador do ADP. Em relação aos dados do ISM, serão divulgados às 15 horas nos Estados Unidos, referentes então ao mês de janeiro também. E teremos também inventários de petróleo da EIA, em que se espera um valor de 3,25 milhões de barris. Depois de ontem, o API ter saído nos 5,02. Também se esperava um valor de 3,25, saiu acima do esperado nos 5,02, apesar do petróleo ter recuperado no final do dia. Terminamos aqui o dia com declarações de membros da FOMC. Goldsby e também Bowman irão discursar às 18 e às 20 horas, respectivamente. Olhando para o mercado de matérias-primas, começando aqui pelas energéticas, o gás natural continua aqui a cair, em direção à linha de tendência, portanto abriu aqui com um gap em alta bastante grande no início do mês de fevereiro. Aqui na segunda-feira, e ontem e hoje segue então a continuação de queda, a tentar então vir fechar o gap, mas atenção, continua aqui suportado por esta linha de tendência ascendente. O petróleo, conforme referi ontem, subiu muito quando o mercado americano abriu, depois ficou lateral, saíram os inventários à noite e também acabou por subir mais um pouco,
e está aqui lateral neste momento a negociar num canal descendente. Se este canal for quebrado em alta, poderemos ter aqui um impulso altista de cerca de $1. Se continuar a descer, poderemos vir testar os mínimos feitos no dia de ontem na zona dos $70,65 aproximadamente. Em relação aos metais preciosos, o ouro muito forte, a fazer novos máximos esta manhã, agora no curto prazo a corrigir, mas reparem que a tendência é claramente bullish. E poderemos ter aqui como target esta linha de tendência ascendente que aqui está, portanto que levaria o ouro a vir estar aqui valores perto então dos $3.000. Para já, no curto prazo está um bocadinho esticado, como é óbvio. Reparem que levamos já aqui 5 sessões consecutivas de subida e portanto está um pouco esticado e sujeito, como é óbvio, a ter aqui uma correção um pouco mais violenta. Para já, na vela horária, que fecha daqui a poucos segundos, estamos a ter aqui uma topping tail, portanto em que poderá ter aqui alguma correção no curto prazo. Olhando para outras commodities, a soja mantém-se aqui então perto da resistência, está hoje aqui a tentar quebrar a resistência mais uma vez. Reparem que no gráfico diário é a primeira vez que fechamos acima desta zona, desde julho do ano passado. Houve aqui tentativas em setembro do ano passado, também aqui em janeiro deste ano, nunca conseguimos e ontem finalmente quebrou então na vela diária e portanto tem aqui espaço para continuar a subir. Reparem que podemos projetar inclusive à altura deste padrão de consolidação no ponto de breakout. O que nos daria aqui um target potencial e teórico, como é óbvio, para a soja na zona dos $1.180 aproximadamente. Portanto, este seria aqui o target para este movimento da soja a médio prazo. O milho mantém-se em alta, portanto a fazer novos máximos, conforme tenho vindo a referir, sazonalmente o milho faz máximos entre abril e maio, portanto até lá deverá continuar a subir. O café aqui a consolidar, portanto a tendência de alta mantém-se, não há sinais de inversão, estamos numa fase de consolidação para já. Cacau também lateral. Cobre, níquel, zinco, tudo em queda, portanto alumínio também, com o sentimento de aversão ao risco a manter-se nos mercados. E se olharmos aqui para o VIX, vemos então o índice de volatilidade novamente a disparar para perto dos 18 pontos, o que leva então os ativos de risco a estarem mais instáveis, mais voláteis e também com um sentimento mais de aversão ao risco por parte dos investidores, a levar também os metais industriais a caírem. Nos índices, temos então aqui o DAX, mantém-se aqui a lateralizar. Reparem que poderá estar a formar aqui um padrão de cabeça e ombros, padrão de inversão. Se quebrar aqui a zona dos 21.200, poderá cair bastante. O IBEX, conforme vimos há pouco, é um dos poucos índices europeus que valoriza no dia de hoje. Depois de ter quebrado aqui a barreira então dos 12.000 pontos, tem agora muito espaço para subir. Poderá vir estar aqui valores de 2007, antes da crise do subprime, na zona dos 16.000 pontos a médio e longo prazo. Para já, é importante que esta vela semanal feche nesta zona ou mais acima para confirmar então realmente esta inversão. Se a vela semanal acabar por fechar abaixo da resistência, então confirma-se a inversão no IBEX. Mas para já está bullish. O CAC também aqui continua a recuperar. FTSE também a consolidar. Eurostock 50, depois de fazer aqui o retest então à resistência, tem espaço para continuar a subir. Podemos, aliás, aplicar aqui a expansão de Fibonacci para termos aqui um target para o Eurostock 50, portanto, tem que ser o primeiro target aqui na zona dos 5.430 e o segundo nos 5.620 aproximadamente. Nos índices americanos, mantém-se muito laterais, para já estão desinteressantes, SP500, Nasdaq, Dow Jones e também Russell 2000, tudo muito lateral. Russell 2000 já fechou o gap. E olhando aqui para o mercado cambial no dia de hoje, o dólar muito fraco, é a moeda mais fraca do dia, e daí então temos aqui também o ouro a valorizar bastante, e temos também bastante fraco o CAD no dia de hoje, e também o CHF de alguma forma. As moedas mais fortes temos aqui o AUD, o Yen e o NZD. Olhando para o mercado cambial,
Mas aqui então o dólar index em grande queda, portanto a aproximar-se dos 107. Euro-dólar também a disparar, libra-dólar a disparar, portanto tudo o que é moedas contra o dólar a valorizarem bastante. Reparem que o cable já quebrou então a resistência em alta. Temos também aqui o AUD-USD depois de atingir aqui o target teórico da quebra deste canal a reagir em alta, veio de estar agora ao limite inferior do mesmo, está muito forte, também o NZD em relação ao dólar muito forte, e temos o Yen também bastante forte no dia de hoje, sobretudo em relação ao dólar, conforme podemos ver aqui um novo reteste a esta linha de tendência, a levar aqui um movimento de queda bastante grande, e vemos já então aqui o dólar Yen a quebrar a zona dos 153 em baixa. Por último, temos aqui os pares com o CAD, Euro-CAD lateral e dólar-CAD também em queda, com o petróleo a valorizar e o dólar bastante fraco no dia de hoje. No mercado de criptomoedas, tendência positiva no dia de hoje, destaque para a Bitcoin, que mantém-se praticamente inalterada e que continua a negociar ali entre os 91 mil dólares, a zona aqui de suporte, e o topo dos 109 mil dólares. Portanto, para já mantém-se aqui lateral, poderá eventualmente vir aqui retestar novamente os 91 mil dólares. Por hoje ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.